Ixi. Boa noite, amados irmãos da família, da fé. Pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos dá a oportunidade de nos retornarmos na tarde desse dia, iniciando esta noite, para mais um momento importante para a nossa edificação na palavra do Senhor. Gostaria, em primeiro lugar, irmãos, dar algumas informações muito importantes para todos nós. Nós temos uma programação todas as terças e quintas-feiras, mas em especial na terça-feira, no dia 2/6, nós teremos uma live no Instagram e acontecerá então às 22 horas. E a pessoa que estará falando conosco é o nosso amigo no Ministério da Palavra de Deus, Reverendo Cleómenes Anacleto Figueiredo. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana, lá na cidade de Belo Horizonte. Vai estar falando conosco e gostaria que você estivesse presente, compartilhando, participando dessa live que vai acontecer então no dia 2/6, às 22 horas. Nós temos falado aos irmãos que nós temos a nova página que nós estamos curtindo aí. Quero que você curta essa nova página. Ela é Instagram, está no Instagram. A página é família _ Monte Sião. Essa é a nova página que nós estamos usando. Deixou de existir, né, já a página antiga IP Monte Sião. Ela deixou de existir. Nós estamos agora então com essa nova página e convido o amado irmão, a amada irmã que curta essa nova página. Nós queremos agradecer a todos que estão inscritos conosco no YouTube. Já estamos avançando, creio que vai ficar ainda melhor com a sua colaboração, sua participação, de compartilhar esse canal, que nos leva então a um número de 1000 inscritos. E assim então nós teremos melhor qualidade da nossa apresentação, das nossas lives, através dos nossos meios de comunicação ao vivo pelo nosso celular. Nós agradecemos então a colaboração de todos que participam deste momento tão importante do meio de comunicação, que é a proclamação das boas novas do Evangelho. Agora, queridos irmãos, queremos iniciar então a nossa meditação nesta noite, essa instrução da palavra do Senhor para a nossa semana que temos aí pela frente, sob a direção do nosso Deus, com a ação do Espírito Santo na nossa vida. Vamos buscar então a presença de Deus através da oração. Nosso Deus, nosso eterno Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor nos permite este momento de reunirmos entre irmãos e amigos da família da fé para este momento de instrução da sua santa e bendita palavra do Senhor. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos dá este meio de comunicação através das mídias sociais, para que a tua palavra chegue aos lares dos nossos queridos irmãos e amigos, e esta palavra faça não tão somente guarida em seus corações, mas que a mesma seja como desafio para nós obedecermos o chamado do Senhor. Queremos nesta hora, Deus, mais uma vez interceder pelos nossos irmãos enfermos, nossos irmãos que foram cometidos de várias enfermidades, em especial desta enfermidade que estamos vivendo neste momento, da Covid, ó Deus. Visite esses nossos queridos irmãos que estão em quarentena, reservados,
esperando com certeza a cura que virá. O Senhor certamente dará a vida dos teus servos, das tuas servas, para que eles, ó Deus, em tempo oportuno, venham aqui glorificar e bendizer o teu santo nome, a razão do Senhor na sua vida. Pedimos, ó Deus, aqueles irmãos que estão de perto e de longe envolvidos nesta enfermidade, que a graça do Senhor venha visitá-los, trazendo a cura física desses queridos irmãos. Mas também, ó Deus, que a tua palavra venha trazer também cura espiritual a muitos corações que ainda, ó Deus, diante desta pandemia, diante desta situação tão dolorosa que enfrentamos no Brasil e no mundo, ainda continua, Deus, indiferentes com as coisas relacionadas ao teu reino. Visita esses corações, ó Deus, e que a tua palavra seja eficaz na vida desses corações para compreender o plano de Deus, o plano da vida eterna. Nós oramos agradecido no nome do Senhor Jesus, o Senhor da igreja. Amém. Amados irmãos, nós queremos convidar então a igreja para nós lermos um texto da palavra de Deus e dela tirarmos então algumas aplicações importantes para nós neste momento. Aproxima a palavra de Deus para alguns amigos, algumas pessoas que estejam com você no seu lar, quem sabe em algum lugar, com você para compartilhar então esse momento importante que encontra-se o texto da palavra de Deus em Atos, capítulo 16, versículo 27 a 34. Atos 16, verso 27 a 34. Nós queremos trazer uma reflexão à luz desse texto e que o Senhor aplique em nossos corações e principalmente aqueles que estão recebendo a instrução da palavra do Senhor também nesta hora. Diz então a palavra do Senhor neste momento: o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos o de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levantando-os para sua própria casa, lhe pôs à mesa e com todos os seus manifestavam grande alegria por terem crido em Deus. Meus amados irmãos, o texto é muito conhecido de todos nós e quero falar sobre o tema desta noite, que é o encontro transformador. Esse encontro transformador faz-nos lembrar, irmãos, que tão logo que o Senhor Jesus, ao iniciar o seu ministério na palavra de Deus, ou ali na Palestina, pregando a palavra de Deus, ele chama os seus discípulos e começa a percorrer toda a região da palavra de Deus. E diz que o Senhor Jesus começou a percorrer esta mensagem da palavra de Deus, pregando própria a palavra que é o Senhor, dizendo o Senhor Jesus. E percorria Jesus todas as cidades, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidade. Veja, o Senhor Jesus então percorria povoados, aldeias, regiões na Palestina para pregar
a palavra de Deus, ou falar do próprio Senhor, o reino de Deus, o Messias prometido, que era ele que estava presente entre os seus discípulos e ali anunciando então o reino de Deus. Como ele diz, arrependei-vos e convertei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então o Senhor Jesus prega esta palavra e durante 3 anos ele vai ensinando os seus discípulos na pregação desta palavra. E após então o momento que acontece a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, Deus diz aos seus discípulos: ficai em Jerusalém, para que sejais revestidos do poder de Deus. Então, eles foram selados pelo Espírito Santo de Deus e passaram então a pregar a palavra do Senhor. Houve na vida dos apóstolos a obediência do ide, de anunciar as boas novas do Evangelho. E esta palavra foi percorrendo por toda a região, através dos apóstolos, e até então chegar na experiência maravilhosa do servo de Deus, o apóstolo Paulo. Nós conhecemos bem como foi a conversão de Paulo, conforme Atos capítulo 9. Após ele receber então o plano de salvação na sua vida, ele é preparado ali na igreja de Antioquia, da Síria, recebe toda a instrução, o chamado de Deus para então pregar a palavra de Deus. E aqui o apóstolo Paulo está já na sua 2ª viagem missionária e ele se propõe a fazer uma viagem para uma outra região. Aí o Espírito Santo intervém e faz com que ele muda a trajetória, passa a Macedônia e vai pregar uma outra região, e a região de Filipos. E ali ele prega a palavra de Deus. Acontece ali algo muito interessante, não só a conversão de Lídia, a cura de uma jovem adivinhadora, e agora também nós temos aqui o texto lido, que é a conversão do carcereiro. Amados irmãos, o que me chama a atenção aqui, e eu gostaria de compartilhar com você que está no seu lar, ao redor da sua família, você que é filho, você que é filha, o esposo, a esposa, pensa um pouquinho sobre o texto. Conforme o versículo 23 do capítulo 16, veja o que estava acontecendo aqui. Depois de lhe darem muito açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Então esse carcereiro recebeu uma incumbência muito grande. Ele estava ali cumprindo uma grande ordem, que não deixasse escapar esses 2 inimigos, vamos dizer assim, da corte, tanto do judaísmo como também do povo do império, da região romana e assim por diante. Veja, ele estava ali então tomando conta, ele estava cumprindo ordem. Depois de ter feito aquilo, compartilhado, no sentido de açoitar, de machucar, prender, acorrentá-los, estava ali preso, fazendo a sua missão. Por outro lado, nós temos 2 homens de Deus, que deviam pensar assim: mas que coisa, o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu, nos deu a palavra de poder para pregar, autoridade para anunciar o Evangelho da graça do Senhor. Dezenas de pessoas já aceitaram o Evangelho de Cristo, obra e graça do Senhor, mas usando a vida de Paulo e de Silas, e agora estão presos, estão impedidos de pregar a palavra de Deus. Que injustiça, poderia pensar eles dessa forma. O que eu faria numa situação dessa? Talvez, falando: meu Deus, eu sou um servo fiel, eu sou um servo obediente à sua palavra, e agora eu estou preso, impedido de pregar, de anunciar a palavra. Mas não foi isso que aconteceu com esses homens. Diz o texto, no verso 24, em especial no verso 25, já por volta da meia-noite, que eles fazem? Louvam a Deus, glorifica a Deus. Será que eu e você, nós teríamos esta perspectiva de vida cristã, ao sermos repreendidos, nós sermos julgados
e mesmo assim nós louvarmos e glorificarmos o nome do Senhor, é para nós pensarmos, irmãos, como igreja do Senhor, como povo de Deus. Mas o que me chama a atenção aqui, eu gostaria de alertar, é sobre a pessoa do carcereiro. Veja que ele estava, de certa forma, livre, mas ele estava preso à sua condição espiritual. Ou seja, ele não conhecia o que Paulo e Silas conhecia, o Deus da sua salvação. Então, para o carcereiro era uma vida comum, normal, mas na sua vida espiritual ele estava preso. Veja, irmãos, que é possível que há pessoas que estão dentro de um lar, dentro da casa de pessoas que têm o temor de Deus, estão livres fisicamente, mas estão presos espiritualmente. Falta uma coisa, e quando falta essa coisa, falta tudo, que é a presença de Cristo, o Senhor e Salvador Jesus Cristo na sua vida. Pode ter todo o conforto, pode ter toda a segurança financeira, econômica, mas falta o que mais é essencial e importante, é a certeza da eternidade. Nós estamos vivendo esse momento crítico no nosso país. Nós sabemos que não é só de coronavírus que as pessoas morrem. Morrem de infarto de coração, morrem de câncer, morrem de tantas outras infecções, enfermidades, que a gente sabe disso. Nós não estamos aqui pensando que a morte única é só a Covid, não. Há outras dezenas de enfermidades que levam à morte. A pergunta é, o que adianta agora nós termos todo o cuidado, toda a segurança, buscar toda a proteção com respeito à nossa vida física, mas não temos a certeza da esperança da vida eterna? Veja o carcereiro, ele tinha toda ali a segurança dada pela corte de guardar, de cuidar daqueles homens presos, estava ali fazendo a sua missão como um funcionário, como soldado, cumprindo o seu dever ali naquele cárcere, cuidando o carcereiro daqueles que estavam presos sob a sua custódia, a sua responsabilidade. Às vezes, irmãos, nós temos tudo isso na nossa vida, liberdade de ir de um lado para outro, mas falta talvez em você o que faltava na vida desse carcereiro, a certeza da vida eterna. E a pergunta é o seguinte, não estou dizendo que você vá experimentar uma Covid ou qualquer outra coisa, não. A noite do descanso. Você pode estar descansando nesta noite e você não acordar amanhã. Onde você passará a sua eternidade? Essa é a palavra. E aqui então, o carcereiro, quando estava ali no seu sono, descansando, conforme o verso 27, acontece o quê? Um terremoto grande, e ali há um abalo enorme, e ele então acorda desesperado e vê a situação de que as portas da cadeia, as celas estão abertas. Ele fica desesperado, porque o que eu vou explicar para a corte, o que eu vou explicar para o Império Romano, de que os dois homens que julgam malfeitores por pregar o cristianismo, eles escaparam e foram embora. Eles vão tirar a minha vida. Então, antes que eles tirem a minha vida, eu vou tirar a minha vida. Então, o que é que ele propõe? De suicidar-se. Pegar a espada e atirar no seu corpo e assim dar por encerrado a sua jornada. Quando ele toma essa iniciativa loucura, essa iniciativa diabólica, sem esperança nenhuma da sua nova vida, com certeza, porque esse é uma situação delicada, terrível, das pessoas provocar a sua própria morte. Veja o que acontece então no verso 28. Paulo grita em alta voz, não te faças nenhum mal. Que coisa, irmãos! A cela estava aberta, pronto para sair, como aconteceu com Pedro. Quando Pedro estava preso ali, João, depois de uma ordem do Sinédrio, a igreja estava orando, a igreja estava intercedendo, e aí as portas da cadeia se abriram, Pedro e João saíram e foram embora, e não aconteceu nada, e eles foram parar na casa dos irmãos que estavam em oração. Mas aqui não, Paulo e Silas continuam na cadeia, mesmo livre.
O que é isso? É que Deus tinha um plano especial que muitas vezes foge do nosso controle, do nosso entendimento. E é isso que Deus faz comigo e com você. Trabalha com as nossas vidas para nos levar a momentos muito importantes, que é um momento decisivo de pessoas ouvirem a palavra de Deus e ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Não será este o momento que Deus está fazendo conosco? Tirando nós de todo esse ajuntamento do templo, trazendo para dentro dos nossos lares e levando a cada um de nós para uma grande reflexão. Quem sabe dentro do seu lar há alguém perdido? Quem sabe alguém dentro do seu lar não tem certeza da vida eterna? Talvez seja este momento para você, meu amigo, minha amiga, você família, para poder entender e compreender que fora de Cristo não há salvação. Certa vez o Senhor Jesus disse isso aos seus discípulos assim: mostre então o caminho. E ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, quando Paulo e Silas disse ao carcereiro: não te faças mal nenhum, diz o verso 28, que todos aqui estamos. Que coisa maravilhosa, irmãos, quando nós somos escolhidos por Deus para sermos portadores da palavra de esperança, portadores de transmitir as boas novas do Evangelho. Como Deus espera isso da sua igreja, como Deus espera que você, que é o líder espiritual do seu lar, você que é uma mulher de Deus, possa ser um canal de bênção para a sua família. Quem sabe dentro do convívio deste aconchego familiar, há uma pessoa ainda que precisa receber a palavra de esperança, palavra esta pregada não só por mim, mas pela sua vida, e por dele então o Espírito Santo fazer a obra redentora. O carcereiro estava dentro da mesma condição como o apóstolo Paulo afirma lá em Efésios capítulo 2. Veja que em Efésios capítulo 2 o apóstolo Paulo diz: nos quais andaste outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Veja mais a gravidade daqueles que não têm Cristo Jesus. O texto diz: entre os quais também todos nós, antes de sermos salvos, estávamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Veja, irmãos, que coisa interessante. A palavra então mostra que aquele que ainda não é alcançado pela obra da redenção, ele está inclinado para fazer aquilo que o seu coração pede, ou seja, a natureza terrena, a natureza pecaminosa, ou seja, aquilo que afronta a santidade de Deus. E o carcereiro simplesmente fez isso, cumprindo o seu dever de quê? De açoitar Paulo, chicotear Silas, acorrentá-los, prendê-los e ainda ter um sono profundo e descansar tranquilamente, porque esses homens não vão escapar daí, porque está sobre o meu controle, está muito bem fechado. Nada é impossível para Deus, nada é impossível para aquele que tem o temor de Deus. Então o apóstolo Paulo vai então e diz: não te faças mal nenhum, porque nós estamos aqui. Então no verso 29 até o verso de número 31, nós encontramos aqui a decisão que o apóstolo Paulo vê no coração deste homem carcereiro. Veja, ele reconhece agora que é um miserável pecador. Ele reconhece de que sem esse Deus que Paulo e Silas prega e glorifica, ele está perdido. Ele consegue perceber que a sua natureza é ruim, perversa, maligna, sem sentimentos, sem amor, a ponto de ele fazer aquilo que ele fez com o servo de Deus. Mas o que faz ele entender isso?
O que ele faz compreender isso? É que Deus agora opera no coração do carcereiro, pela obra e graça de Deus, pelo Espírito Santo, para ele entender e compreender que o seu estado é um estado perdido. O profeta Isaías, no capítulo 64, ele levanta uma palavra e diz assim que aqueles que estão sem Deus, sem Cristo, é como trapo de imundícia. Não vale nada. O que serve para jogar fora. O seu estado é perverso, é ruim. O que merece tão somente é a condenação eterna. Mas Deus, quando alcança os seus eleitos, quando Deus alcança os seus escolhidos, então Deus vem e mostra para este homem quem ele é. Este homem podre espiritualmente. E então o carcereiro descobre isto. E quando ele começa a fazer esta alta análise da sua vida, ele entra então e diz assim, diante de Paulo, pega uma lâmpada, como diz o texto aqui, uma luz, para entrar e encontra os discípulos, e ali ele se prostra e diz assim, Paulo e Silas, depois de trazer para fora, senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Esta é a pergunta, o que eu devo fazer para ser salvo? É isso que você está aí, quem sabe, no sofá, sentado à beira da sua cama e ouvindo esta palavra. O que eu devo fazer para ser salvo? Como que eu devo ter esse encontro transformador? É obra e graça de Deus na sua vida. Como foi na vida, sem dúvida, do carcereiro. E como isso acontece? Então o apóstolo Paulo vem e diz algo muito importante. Crer. Crer no Senhor. Não está dizendo que você deve crer em tantas coisas que o mundo oferece. Ou, quem sabe, muitas pessoas correm atrás de imagens para buscar uma solução para a resposta da sua crença. A palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, anuncia o seguinte: crer tão somente no Senhor. Veja, esta é a resposta que Paulo e Silas dão ao carcereiro. Crê no Senhor Jesus. Crê. E ao crer no Senhor Jesus, a palavra de Deus diz que esta obra pode ser tão eficaz, tão produtiva, que não só alcança, muitas vezes, o homem ou a mulher, mas alcança toda a casa. Veja que o texto diz que, ao crer no Senhor Jesus, o Senhor pode aplicar esta obra redentora, não só na vida do homem e da mulher, como se estende toda a família. Nós temos exemplos, irmãos, na igreja, na sua igreja, nas nossas igrejas, de famílias que começaram com o filho ou a filha, e hoje toda a casa está servindo e adorando ao Senhor. Então, é importante que você saiba disso, que quando Deus aplica a obra redentora, então Ele leva-nos a ter esse entendimento, que só Jesus Cristo é o meu único e eterno Salvador. Quando o apóstolo Paulo quando o apóstolo Pedro é desafiado lá no Sinédrio, e ele é chamado para abandonar, deixar de lado a pessoa gloriosa de Cristo Jesus, ele responde para aqueles homens, diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Portanto, a palavra de Deus, ela é aplicada no seguinte contexto, de que só em Cristo há esperança de vida eterna. E foi aqui que o carcereiro teve como resposta no seu coração, dado pelo Espírito Santo de Deus. Não esqueça de que Deus está no controle de todas as coisas, inclusive de aplicar a obra redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, irmãos, nós somos desafiados a anunciar e pregar essas boas novas de evangelho. Não importa a circunstância. E Paulo e Silas não perderam a oportunidade, quando estava preso
ali naquela cadeia, não fugiu, não abandonou, mas pelo contrário, ele aguardou o momento certo de Deus para levar a boas novas de salvação, não somente ao carcereiro, mas também toda a sua família. Veja então que Paulo prega a palavra de Deus não só para ele. Aquela madrugada maravilhosa, aquela madrugada edificante para o carcereiro, sua esposa, seus filhos, porque diz que ele pregou a palavra de Deus a todos os de sua casa. Ou seja, este homem agora alcançando este presente da vida eterna, o seu coração ficou jubiloso de compreender agora o plano eterno de Deus. E ele leva então os seus discípulos, que era agora Paulo e Silas, ir para sua casa e recebe ali a instrução da palavra de Deus. Veja, irmãos, que o terceiro momento desafiador nesse encontro transformador é que quando Deus opera a obra maravilhosa na nossa vida, nós não ficamos em silêncio. Nosso coração é colocado em grandes desafios para nós anunciarmos o Evangelho da graça do Senhor. É por isso que Deus chama todos nós para pregar essas boas novas de salvação. E quando isso é alcançado na nossa vida pessoal, então nós somos desafiados para então pregar as boas novas do Evangelho. E foi isso que o carcereiro fez. Ele olhou para a sua casa e levou seus discípulos para a sua casa e anunciou as boas novas do Evangelho. E diz o texto que naquela mesma noite cuidou das feridas dos apóstolos, deu todos os cuidados necessários, e depois diz que depois de dar toda a instrução da palavra de Deus no coração daquele carcereiro e toda a sua família, eles receberam o batismo, eles foram transformados ali, não pelo poder de Deus, e agora são selados pelo Espírito de Deus em seus corações. Irmãos, é isso que Deus faz comigo, é isso que Deus faz com você, é isso que Deus fez com a minha família, é isso que Deus faz com a sua família, transformando o seu lar em grande bênção. Às vezes, uma vida, Deus pode transformar toda uma casa. E nós sabemos disso. E aqui aconteceu com este homem. Agora veja o que diz o verso 34. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs a mesa, e com todos os seus manifestava ali grande alegria por terem crido em Deus. Ou seja, esse ambiente tornou-se um ambiente de festa. Faz-nos lembrar, irmão, das palavras do Senhor Jesus, quando fala das parábolas, que ele cita, principalmente da ovelha perdida. O texto revela o seguinte, quando diz das 99 estão no aprisco e ele vai em busca da perdida. E assim Deus fez em busca daquele carcereiro que estava perdido, usando a vida do apóstolo Paulo e Silas para anunciar o plano de salvação. E quando isso acontece, conforme o verso 34 em Atos 16, a grande festa, a alegria, o Senhor Jesus diz aqui através da parábola da ovelha perdida. Verso 6, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Irmãos, que coisa maravilhosa, este lar deste carcereiro, ele teve um encontro transformador. E esse encontro transformador, Deus aplicou a obra redentora para todos os seus da sua casa. E houve grande festa e grande alegria. É isso que nós queremos nesta noite, que o Espírito Santo de Deus, com o Espírito Santo transformador, aquele que muda o coração do homem, como a palavra de Deus diz através do profeta Ezequiel, capítulo 36, verso 26, ele transforma o nosso coração de pedra em um coração de carne, transformando a nossa vida. É isso que Deus faz com
com os homens, como Deus fez isso um dia na minha vida, na sua vida, na vida de tantas outras pessoas, anunciando o Evangelho da salvação, o Evangelho transformador. Que coisa maravilhosa foi para este carcereiro, quando ele então teve esse encontro transformador, esse encontro maravilhoso da palavra do Senhor na sua vida. Quero, queridos irmãos, dizer algo muito interessante, que o texto nos mostra como isto é edificante para todos nós. Nós temos dominicalmente, em nossas igrejas, nossos templos, nossos cultos, e como alegra o nosso coração quando nós temos pessoas que aproximam depois de um culto, de uma reunião, de um estudo, e às vezes até mesmo na própria casa, e diz o seguinte: olha, o que eu devo fazer, pastor, para pertencer a esta igreja? E eu digo, mas por que pertencer a esta igreja? E ele responde, é porque o Senhor Jesus me alcançou, e eu sei que Ele é o meu Senhor e meu Salvador, e agora eu quero crescer, eu quero conhecer mais desse Deus vivo e verdadeiro, e eu quero também não só crescer, mas eu quero aprender como anunciar as boas novas do Evangelho. Portanto, o encontro transformador faz com que nós reconhecemos que somos miseráveis pecadores, mas quando a graça de Deus, a obra redentora de Cristo alcança as nossas vidas, os nossos corações, nós reconhecemos que fora de Cristo não há salvação, mas com Cristo Jesus nós temos alegria, nós temos paz, nós temos comunhão e nós temos a certeza da vida eterna. E em terceiro momento, o encontro transformador nos conduz a uma obediência de anunciar a palavra de Deus, como foi com o carcereiro. Ele começou a anunciar as boas novas do Evangelho dentro do seu lar, dentro da sua casa. Às vezes nós queremos pregar o Evangelho lá fora. Nós somos agraciados pelo presente da vida eterna, então nós queremos sair rua acima, rua abaixo, bairro, cidade, pregar. E muitas vezes nós esquecemos de falar para a nossa própria casa, né? Nós deixamos de ser missionário dentro do lar para querer ser missionário lá fora. Quando nós temos pessoas dentro do lar, dentro da nossa parentela, e que precisa ouvir de você, precisa ouvir de nós as boas novas do Evangelho. Amados irmãos, querida igreja, nesse tempo que nós estamos, se ainda há alguém preso, não preso fisicamente, mas preso espiritualmente, que o Espírito Santo usa sua vida, usa você dentro do seu lar para ser um canal de bênção, para que esse que se encontra preso espiritualmente venha a ser tocado pelo Espírito Santo de Deus e possa então receber o que você recebeu, o que eu recebi, o plano da vida eterna. Então que Deus possa abençoar a sua vida e que esta semana seja uma semana de grande bênção no seu lar. Quem sabe você possa amanhã depois dizer assim: esta semana que iniciou o meu lar foi alcançado pelo meu filho, pela minha filha, pelo meu esposo ou minha esposa, ou por aqueles que estão com você. E agora tem certeza da vida eterna, e eles fazem parte do mesmo plano que nós fazemos, que é da família da fé, rumo à terra celestial, rumo à morada celestial que o Senhor está preparando para nós. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você seja um cristão que tenha disposição em seu coração de transmitir as boas novas do Evangelho, o que Deus fez em você, o que Deus está fazendo em sua vida e o que Deus quer que você comunique dessas boas novas do Evangelho através da sua vida. Que Deus assim o abençoe e nós tenhamos uma semana muito especial e que Deus nos permite, quando nós retomarmos a nossa casa, o nosso templo, nós ali recebemos. Então, havemos de receber vidas que foram alcançadas pela pregação do Evangelho de cada família que se encontra reunida neste momento. Nós oramos, vamos orar neste momento, agradecendo a Deus por esse momento
de instrução da sua palavra. Nosso Deus, nosso eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque em nossos corações, em nossas vidas, nós fomos tocados pelo Teu Santo Espírito, fomos alcançados por esta bênção das boas novas do Evangelho. Permita, ó Deus, que comecemos através da nossa casa, dos nossos lares, ó Deus, a obediência de fazer do nosso lar, da nossa família, um lar que teme ao Senhor. Permita, ó Deus, na sua infinita graça, que o Teu Espírito Santo alcance, ó Deus, esta vida que ainda, ó Deus, encontra presa com as coisas deste presente século. Que a sua vida ainda está, ó Deus, voltada para este mundo perdido. Ó Senhor, tem misericórdia deste coração e, ó Deus, aplica, ó Deus, o Teu Santo Evangelho, que eles possam, Deus, sentir o impacto do poder de Deus e com os seus lábios e o coração confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ó Deus, não permita que este ou aquele que ouviu a Tua palavra nesta tarde parte deste mundo, ó Deus, sem a certeza da vida eterna. Toca nesses corações, ó Deus, para que não só ele, toda a sua casa possa haver celebração, de alegria, de festa, por mais uma vida que foi alcançada pelo Evangelho da graça do Senhor. Ó Deus, cuide de cada um de nós mais uma vez e estende a Tua mão sobre nós para que sejamos servos obedientes à Tua palavra. E nesses dias difíceis, nossos corações sejam cada vez mais fortalecidos no Senhor, pronto para viver, mas pronto para morrer também por Cristo Jesus. Nós oramos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Redentor, nosso Deus eterno, a quem nós aguardamos a sua volta. Ora vem, Senhor Jesus. Que Deus assim o abençoe, a amada igreja, amados irmãos que se encontram então reunidos neste momento. Nós queremos dar um aviso aos irmãos que nós ainda não temos um número com qualidade de pessoas inscritas, pode às vezes acontecer alguns imprevistos, como de fato aconteceu, principalmente aqueles que estavam ligados no YouTube, né? Tiveram que talvez correr para um outro segmento do celular, mas nós tivemos esse imprevisto que a qualquer momento poderia acontecer. Já tivemos um pouquinho da dificuldade pela manhã, mas ainda deu certo, mas agora houve esse imprevisto. Quero pedir aí perdão àqueles que estavam no YouTube e não pôde continuar participando como nós desejávamos. Mas que o Senhor cuide de cada um de vocês que puderam receber até então um pouco da sua palavra, a palavra do Senhor. Deus abençoe a todos e até a terça-feira, próxima terça-feira, dia 2, às 2/6, né? Às 22 horas, nós estaremos no Instagram, família_Monte Sião. Espero você lá para esse momento muito importante da live.